Olá, queridos alunos do Pré-ENEM, aqui quem fala é o professor Valdir, da disciplina de História, Temas e Atualidades. E hoje nós vamos ministrar nossa aula 3 do caderno 2 do Sistema Farias Brito. Você vai acompanhar essa aula e o capítulo da página 130 até a página 140. E o tema da aula de hoje é os meios de comunicação. Nós vamos analisar a importância dos meios de comunicação ao longo da história humana e também como eles foram utilizados politicamente por alguns governantes ao longo da história. Vamos analisar como Hitler, Stalin, Getúlio Vargas, entre outros, utilizaram os meios de comunicação para criar a sua boa imagem do regime e do seu próprio governo. Então vamos lá. Vamos aqui falar um pouco sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação. Foram várias as formas de comunicação utilizadas pelas sociedades no decorrer da história. Da palavra falada às diversas formas de escrita, a invenção da imprensa, as cartas, o telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema, a televisão e nos dias atuais, a internet. Então o ser humano, ele desenvolveu meios de comunicação para poder expressar seus sentimentos, suas emoções, sua arte, sua cultura ao longo do tempo. E a gente vai ver que o ser humano, desde a sua origem, ele vem sempre inovando. Até desde o princípio do desenvolvimento de uma linguagem articulada para uma linguagem falada, do desenvolvimento da escrita, a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, criada pelos sumérios, a escrita hieróglifa no Egito Antigo, enfim, as formas de escrita para poder preservar a sua cultura ao longo do tempo, a sua história, a invenção da imprensa que a gente vai ver lá no século XV, quando Johannes Gutenberg, ele cria a impressão de tipos móveis, a partir daí surge a imprensa e deu uma nova dinâmica para a comunicação e a informação do homem. As cartas, que eram muito utilizadas por pessoas para se comunicar, mas também por chefes políticos, né? Vou dar um exemplo para vocês, quando vocês estudaram sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil, você sabe que Napoleão Bonaparte, ele enviava cartas para Dom João VI, intimando Dom João a cumprir o bloqueio continental. E Dom João, por meio dessas cartas, foi ganhando tempo para poder criar o plano para transferir a corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Então a carta já foi muito utilizada. O telégrafo que, através do código Morse, podia enviar mensagens para locais mais distantes. O telefone, que foi algo revolucionário, atribui-se sua invenção a Graham Bell e também a Joseph Mills, tem uma disputa pela criação e pela invenção do telefone. O rádio, que ainda hoje existe, é um importante veículo de comunicação, mas que teve a sua era do final do século XIX até meados da década de 1960, era a era do rádio, principalmente no Brasil, de 1920, quando a radiodifusão chegou, até a década de 60, porque embora a televisão tenha chegado aqui em 1953, mas só veio a se popularizar nos anos 70. Então o rádio foi uma importante fonte de comunicação ao longo da história e informação. O cinema, a sétima arte, criado na França pelos irmãos Lumière em 1895, cinema que levava para as populações mundiais a cultura e os gostos de várias gerações e de vários países. Acho que muitos de vocês com certeza já ouviram falar do American Way of Life, o estilo de vida norte-americano, que foi propagado através do cinema, né? Quem vivia aqui no Brasil e em várias partes do mundo, que assistiu o cinema norte-americano, queria se vestir como os artistas de Hollywood. Na época, a moda era o cigarro, os artistas fumavam nos filmes, né? Então todos queriam imitar os hábitos hollywoodianos. A televisão que na década de 80, 90 e até, vamos dizer, meados dos anos 2000, era o principal meio de comunicação disparado, com uma vantagem gigantesca em relação
aos demais meios de comunicação. E atualmente a internet. A internet que é capaz de levar informação, levar cultura, entretenimento para pessoas em locais infinitamente distantes, né? Hoje com a internet, eu vou dar um exemplo, sem ela jamais seria possível nós estarmos seguindo o nosso ano letivo, né? Se hoje a gente está aqui nas videoaulas, se a gente está podendo acompanhar e seguir o nosso ano letivo, é graças ao desenvolvimento da internet, né? Internet que se desenvolveu principalmente no final dos anos 80 e nos anos 90, se popularizou na década de 2000, né? Principalmente 2010 para cá ficou bastante popular e acessível a internet, porque ela já existia, mas era algo elitista. Então, resumindo, a gente vai ver a importância desses meios de comunicação para a história humana. Aí aqui a gente vai ver que junto com todas essas inovações vai surgir também a cultura de massa, né? Que é aquela cultura destinada ao grande público. Por exemplo, com a difusão dos jornais, das revistas, do rádio, do cinema, da televisão, a gente vai ver que vai surgir uma cultura musical, por exemplo, artistas que antes tocavam ali de uma forma local e ao vivo, eles vão poder gravar discos, né? Gravar discos, CDs, fitas cassetes, até os dias atuais, né, com a internet, o pendrive, você vai ver que os artistas eles ganharam uma dimensão maior. Eles se transformaram não só em ídolos ou ícones nacionais, mas mundiais. E quando eu falo sobre a questão da influência da cultura de massa, a gente vai ver a popularização do futebol no mundo. O futebol, que é o esporte mais popular do planeta, ele teve uma difusão muito grande graças a esses meios de comunicação e futebol, a música, né, como forró, um brega, um funk, faz parte da cultura de massa, aquela cultura que é destinada ao grande público. E essa cultura, ela é influenciada principalmente pelos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, o cinema, o rádio e a televisão, né? Professor, todas essas inovações, boa parte delas, elas tiveram a sua origem, como no caso do telégrafo, do telefone, do rádio, né, do cinema, naquele contexto da segunda revolução industrial, na transição do final do século XIX para o início do século XX. E naquela época, a humanidade viveu uma efervescência cultural muito grande. Por quê? Porque com os meios de comunicação, a gente vai ver a difusão dos gostos, dos hábitos. E aí na Europa, essa época de modernização, essa época de crença na ciência e no progresso, ela vai ser chamada de Belle Époque, a Bela Época. A Bela Época foi aquele período entre 1870 e 1914, período no qual a humanidade tinha a crença de que a ciência era capaz de gerar a felicidade e o progresso para todos. A Bela Época sofreu um duro choque com o surgimento da Primeira Guerra Mundial em 1914. Aquelas esperanças na ciência, elas sofreram um duro golpe, né? Porque a mesma ciência que promoveu a integração do homem, eu estou falando aqui dos meios de comunicação, mas naquela época tinha surgido o avião, tinha surgido o automóvel, ou seja, já surgiu meios de locomoção, né? Já tinha na primeira fase da Revolução Industrial surgido o barco a vapor, surgido a locomotiva, o trem. Então era uma crença muito grande no progresso, e a mesma ciência que fez tudo isso de bom e maravilhoso produziu também metralhadoras, tanques blindados, navios encouraçados e a maior guerra de toda a história humana até a sua época, que foi a Primeira Guerra Mundial, né, chamada de a Grande Guerra, que só foi superada anos depois pela Segunda. Mas vamos falar aqui, focar nos meios de comunicação. Quando as obras artísticas se tornaram bens de consumo, a gente vai ver aqui o conceito de cultura de massa. Em meados do século XX, os filósofos da escola alemã de Frankfurt, Max Horkheim e Theodor Adorno, ao observar e estudar os efeitos da industrialização e da produção em larga escala na arte e na cultura,
criaram o conceito de indústria cultural. Para eles, ao seguir a lógica capitalista, as produções artísticas transformaram-se em bens que podem ser adquiridos por um valor monetário, promovendo o lucro dos empresários que as forneciam. Esses bens são produzidos em larga escala, visando atingir um amplo público consumidor. Professor, o que é que significa isso? Como eu disse, o mundo capitalista, ele gira em torno, como o próprio nome diz, do capital. E aí, naquela época, do contexto da segunda revolução industrial, vai surgir, vou dar um exemplo na indústria da música, final do século XIX vai surgir o fonógrafo, criado por Thomas Edison, que é um instrumento capaz de gravar e reproduzir sons. Logo depois, em 1888, vai surgir o gramofone, de Emil Berliner, que é capaz de multiplicar cópias de um disco e proliferá-las por todo o mercado cultural da música. Resumindo, a música, as artes, elas vão passar a ser mercadorias. E aí elas vão sofrer o choque da indústria cultural, que é o seguinte: determinadas coisas vão ser produzidas porque tem público, porque tem mercado, porque vende, gera lucro. E outras formas de arte, elas vão ser preteridas. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, quem vocês acham que é mais fácil de fazer sucesso na música atual aqui no Nordeste? De chegar para uma gravadora e emplacar um sucesso? É um cantor que chega cantando um ritmo de forró ou um cantor que quer gravar um disco de ópera? Quem é que vai atingir a massa, o povão, a cultura de massa? É claro que é aquele cantor de forró. O de ópera vai ter um talento, vai mostrar a sua arte, mas infelizmente quando chegar nas rádios e gravadoras do Nordeste, elas vão dizer o seguinte: olha, no momento isso não é a tendência, não vende, não está atraindo lucro. Resumindo, a cultura e a arte, elas vão sofrer consequências por conta da lógica capitalista. E algumas formas de arte vão ser produzidas em larga escala porque tem mercado, porque visa o grande público. E com isso atinge o quê? O lucro. Então, eles observaram a indústria cultural, que é a industrialização sendo aplicada à cultura. Quais as consequências provocadas por essa indústria cultural? Tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que, vou dar um exemplo, com a criação lá do gramofone, do fonógrafo, aí depois do gramofone, aí veio o disco de vinil, depois a fita cassete, o CD. O que aconteceu? Ampliou o mercado de trabalho para os artistas, que agora eles podem fazer shows, eles estão nas rádios, eles estão gravando discos. Dá um exemplo da época. E facilitou o acesso da população às suas produções. Para atingir um maior número de pessoas, consumidores, entretanto, as produções da indústria cultural elas são padronizadas, como qualquer outro produto industrializado. Aí eu te pergunto, professor, os meios de comunicação e a indústria cultural, elas podem interferir nos gostos, nos hábitos das pessoas? Sim. Vou dar um exemplo, uma música. A imprensa dita, tal música é o hit do carnaval. Aí, nas rádios, você liga o rádio e está passando aquela música. Você vai para a televisão, nos principais programas, está passando aquele artista com aquela música. Você sai na rua, nos bares, restaurantes, está tocando aquela música. Você vai buscar ir para uma festa e naquele mês aquele artista vem fazer uma festa na sua cidade. Os jornais estão falando do show daquele artista. Então, há toda uma articulação em torno da construção de determinadas produções, porque algumas visam a ser padronizadas. Cabe a cada um de nós escolher, ter um senso crítico e escolher aquilo que a gente considera como arte. A indústria cultural ela se consolidou no início do século XX com a popularização dos meios de comunicação de massa. Exemplo, jornais, revistas, o rádio, cinema, a televisão, né? Então, tudo isso contribuiu para a popularização dos meios de comunicação de massa, né? A indústria cultural ela cresceu através justamente disso, dessa amplificação dada, essa visibilidade dada pela indústria cultural, jornais, revistas, rádio, cinema, televisão. Eu vou dar um exemplo, a questão de influenciar os hábitos e os gostos. Lá nos anos 60, 70, vamos botar aqui os anos 80,
existia uma cultura do tabagismo entre os jovens, ou seja, as pessoas tinham o hábito de fumar. Hoje em dia, graças a Deus, essa cultura ela foi combatida pelas propagandas do Ministério da Saúde, também porque as pessoas adquiriram um senso crítico maior, pesquisaram e viram os efeitos do cigarro. Mas boa parte daquela população lá dos anos 60, 70, 80, ela foi influenciada justamente por isso, influenciada pela propaganda na televisão, existia muita propaganda de cigarro com artistas de renome mundial, o cinema, o mocinho e a mocinha dos filmes geralmente fumavam. Então, onde eu digo que os hábitos e os gostos, muitas vezes, eles são modelados pelas consequências provocadas pela indústria cultural. Avançando. Meios de comunicação de massa e cultura de massa. Professor, o que é que são meios de comunicação de massa? Me dê o conceito. São veículos de comunicação que alcançam um grande número de pessoas, tais como canais de televisão, emissoras de rádios, grandes jornais. Vou dar um exemplo. Uma propaganda que sai, vamos colocar aqui numa emissora de TV na Globo. A Globo é um quê? Um veículo de comunicação de massa, atinge milhões de brasileiros. Muitos brasileiros assistem. Então a propaganda, tudo é influenciado de certa forma pela imprensa. E aí a atuação dos meios de comunicação de massa acaba gerando uma cultura de massa. Cultura de massa é o termo utilizado para designar a produção destinada ao grande público. Muitas vezes são divulgados produtos sem considerar a heterogeneidade do público e, dessa forma, com o auxílio dos veículos de comunicação de massa, provocam a homogeneização do gosto popular, contribuindo para a alienação da população. Ou seja, muitas vezes as pessoas acabam sendo tão influenciadas pela propaganda que elas não têm um senso crítico para discernir se aquilo é bom ou ruim. Ah, não, eu vou ouvir essa música porque ela estava passando no Domingão do Faustão. Não, essa música é boa porque estava no programa Esquenta da Regina Casé. Ah, porque está no The Voice. Ah, eu vou usar determinado produto porque eu vi a propaganda de tal canal de televisão. Então, é onde eu digo a vocês, os meios de comunicação de massa acabam gerando essa cultura de massa. E agora nós vamos mais para a parte política. A política e os meios de comunicação. Daí você vai perceber a força que os meios de comunicação têm para consolidar, para criticar, para problematizar um determinado governo. E aqui nós vamos estudar governantes que censuraram, que controlaram os meios de comunicação, utilizaram esses meios para criar a boa imagem do seu regime. A gente vai ver que os regimes totalitários, tema estudado na nossa última aula, está aqui no nosso slide a foto de Adolf Hitler, Benito Mussolini e José Stalin. Então eles utilizaram os meios de comunicação de massa a favor do seu governo, para construir uma boa imagem política. Vamos lá. Na década de 1930, a propaganda política passou a ser um recurso utilizado pelos governos. Com o objetivo de quê, professor? Com o objetivo de obter o apoio das massas, legitimar suas ações, se tornou cada vez mais comum o investimento político em publicidade. Nos regimes totalitários, a propaganda desempenhou papel fundamental com o objetivo de difundir e consolidar a ideologia do Estado, bem como na construção positiva da imagem e na exaltação da figura do líder. Meus amigos, nessas ditaduras, nesses regimes totalitários, como eu falei, o Estado controlava tudo. Controlava a economia, controlava a educação, controlava os meios de comunicação, as artes. Então, estes governos, eles praticaram a censura, ou seja, aquilo que criticava a sua imagem era cortado, ou seja, era proibido de ser exibido. Então, eles passaram a controlar a imprensa, controlar as artes, por exemplo, o cinema. Qual é o tipo de filme que vai passar? É um filme que apresenta a grandeza do país, é um filme que apresente a grandeza do ditador. Nós vamos na educação, a gente vai ver, quando vocês estudarem sobre nazismo, fascismo, a gente já debateu um pouco sobre isso. Disciplinas como história, disciplinas como sociologia, filosofia, foram cortadas da grade escolar. E no seu lugar, era só aquela visão mais patriótica, aquela história heróica,
né, que falava sobre o ditador, a história da vida do ditador, e não a história crítica, que indaga, problematiza os governos. Né? Então, resumindo, os meios de comunicação foram instrumentos de propaganda. Qual era o objetivo? Consolidar a ideologia do regime político, construir positivamente a imagem do ditador e exaltar a sua figura como um verdadeiro herói. Ao longo aqui do nosso slide, vocês vão ver propagandas do regime nazista, fascista, stalinista, propagandas aqui no Brasil. Vamos avançar. Aí aqui vamos por cada um. Hitler. Bem, aqui você vê imagens. Primeira imagem de Adolf Hitler. Segunda imagem, um desfile militar de Hitler, né? E a tropa posta. Aqui você vê os tanques militares, toda aquela organização nazista e Hitler no carro-chefe. E aqui você vê o livro Mein Kampf, Minha Luta, que foi o livro escrito por Hitler quando ele estava na cadeia. Esse livro, você sabe que Hitler tentou dar um golpe de Estado em 1923, 10 anos antes de chegar ao poder, e foi preso. Na cadeia, ele escreveu esse livro Mein Kampf, Minha Luta. Esse livro contém as bases da teoria nazista. Fala da necessidade dos alemães de conquistarem um espaço vital. Fala do antissemitismo, o ódio aos povos de origem semita, principalmente os judeus. Fala daquela teoria da superioridade da raça ariana, a raça de Hitler, a raça pura, a raça alemã. Tudo isso eram informações falsas que Hitler queria vincular a criar dados científicos para justificá-las. Mas vamos aqui, vamos para o slide. Na Alemanha nazista, Hitler utilizou o cinema, o teatro, o rádio, a literatura e imagens, de maneira geral, para se aproximar das massas, a serviço da construção da sua boa imagem. Exemplo, olha os filmes aqui. A Vitória da Fé, 1933. É um filme que mostra toda a luta do partido nazista, sua organização, até chegar ao poder. Ou seja, endeusa o partido, seus ideais, seus valores e mostra a organização. Um outro filme, O Triunfo da Vontade. Aparece nesse filme uma cena de Adolf Hitler vindo do céu, vem um avião, aí Hitler está nesse avião vindo do céu, a câmera pega Hitler em primeiro plano, ele olha aquela visão aérea, todo mundo ali embaixo esperando, perfilado, com aquela roupa tradicional do partido nazista, as pessoas fazendo a saudação, aí Hitler pousa desse avião como se fosse assim um verdadeiro Messias vindo do céu para tirar o povo alemão daquela pobreza que vivia por conta da derrota na Primeira Guerra, das humilhações do Tratado de Versalhes. Quem é o Messias que vai tirar o povo alemão daquela crise? Hitler. É isso que mostra o Triunfo da Vontade. O Eterno Judeu é um filme que mostra um vilarejo de judeus na Polônia no ano de 1940. Aí os judeus são apresentados como pessoas ardilosas, pessoas sujas, sem caráter, sem escrúpulo, como verdadeiros ratos que se disseminam pela Polônia e pelo mundo. Resumindo, qual era a ideologia presente nesse filme? Transmitir a ideia do antissemitismo, o ódio aos povos de origem semita, o ódio aos judeus. Então, meus amigos, vocês vão ver que o cinema ele era utilizado para construir aquela imagem gloriosa do ditador, era utilizado para denegrir a imagem dos judeus. Você sabe que a consequência foi danosa. Hitler mandou matar 6 milhões de judeus nos campos de concentração. O principal foi o de Auschwitz. 6 milhões de judeus foram mortos no episódio conhecido como Holocausto. E aqui eu coloquei o destaque para o ministro da propaganda nazista de Hitler, Joseph Goebbels. Ele dizia o seguinte, muitos atribuem a ele essa frase, que uma mentira repetida 100 vezes se torna uma verdade. Ou seja, eles iam espalhando aquela notícia no rádio, no cinema, eles iam espalhando nos jornais, repetindo, 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 até que automaticamente a população iria se alienando e internalizando aquela mensagem como uma verdade absoluta. Eu botei esse livro Mein Kampf, é só para você ter uma ideia da propaganda por meio da literatura feita por Hitler. Na Alemanha nazista, era como se fosse um presente de casamento obrigatório. Vamos supor, a pessoa fosse casar. O Estado muitas vezes dava de presente
o livro Mein Kampf, Minha Luta, o livro escrito por Hitler, era como se fosse uma verdadeira bíblia nazista. Avançando aqui. Stalin, outro ditador. Para dizer, professor, você só falou do totalitarismo de direita. Não, vamos falar aqui do totalitarismo de esquerda. Vamos dar aqui um exemplo. Joseph Stalin. Você sabe que Stalin chegou ao poder na União Soviética após a morte de Lenin. Teve lá aquela disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin. Stalin saiu vencedor, chegou ao poder no ano de 1924 e só saiu do poder no ano de 1953. Governou como um ditador, promoveu uma das mais violentas ditaduras do planeta, matando, expurgando, praticando extrema violência na União Soviética. E aí o que foi que Stalin fez? Ele utilizou os meios de comunicação para propagar os êxitos econômicos e sociais do regime. Ou seja, ele divulgava com fervor aquele sucesso dos planos quinquenais, que eram os planos econômicos de 5 em 5 anos que ele traçava para a economia. Aí era muita propaganda para mostrar o crescimento do país. Ao mesmo tempo em que não permitia a divulgação dos dados negativos da economia, bem como das arbitrariedades políticas cometidas pelo regime, a partir de uma implacável censura aos meios de comunicação. Da mesma maneira, jornais, revistas, o rádio, o cinema, tinha que fazer o quê? Cinema, filmes que exaltassem o ditador. Jornais, só podia falar bem de Stalin. No rádio, da mesma maneira, informações favoráveis ao regime. Então ele buscou construir através da propaganda a imagem de guia dos povos que habitavam a União Soviética. Então, olha aí a imagem de guia dos povos. Você vê aí o povo concentrado, olhando para Stalin, ele com o dedo apontado para cima, como quem diz assim, vou conduzir meu país ao sucesso, eu sou o guia de todas as nações que vivem na União Soviética. Então, na época, a propaganda buscava construir a imagem de Stalin como um homem simples, que vestia roupas populares, um homem do povo, um homem preocupado com o trabalho, com o crescimento industrial, com o acesso à educação para a maioria da população, que a maioria antes da Revolução Russa era analfabeta. Aí, com Stalin, alguns já começaram a ingressar no ensino superior, principalmente das classes menos favorecidas. Então, Stalin utilizou a propaganda para passar a imagem de o guia dos povos, ou seja, o bom indivíduo que iria levar a União Soviética à glória. Professor, e no Brasil? Vamos só falar de lá, não? Eu falei Hitler e Stalin, mas isso aí vale para Mao Tse Tung, quando chegou ao poder na China, em 1949, Mao Tse Tung. Ele utilizou também uma forte censura aos meios de comunicação. Ele obrigou todo mundo no país a ler o livro Vermelho, que era o livro escrito por ele. Então tem vários, aqui eu citei apenas alguns exemplos. Vamos para o Brasil, professor. Acho que todo mundo conhece Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 30 a 1945, na chamada Era Vargas, e também foi presidente do Brasil de 51 a 54 anos, que cometeu suicídio. Nessa primeira fase de 30 a 45, você sabe que ele governou 15 anos sem nunca ter ganhado uma eleição. Chegou ao poder através da Revolução de 30, ficou no poder em 34 através da Constituição, que os que elaboraram a Constituição tinham o direito de escolher o futuro presidente sem eleições populares, e de 37 a 45 ele dá um golpe de Estado e inicia sua fase ditatorial no Brasil, o Estado Novo, 37 a 45. E é justamente no Estado Novo que Vargas vai começar a buscar construir a sua boa imagem. Professor, por que Getúlio Vargas é tão lembrado na história do Brasil? Getúlio Vargas, pela Constituição de 1934, foi ele que criou o ensino público, obrigatório e gratuito. Porém, era de primeira a quarta série, mas criou, né? Ensino primário, obrigatório e gratuito. Foi ele que criou os direitos trabalhistas básicos, como, por exemplo, salário mínimo, férias, descanso semanal remunerado. Foi ele que criou a carteira de trabalho, a CLT, consolidação das leis trabalhistas. E, com essa imagem,
ele, através da propaganda, buscou criar a imagem de o pai dos pobres. E para justamente construir essa imagem, embora a gente saiba também que ele governou como um ditador, estou dizendo a vocês que ele criou em 1939, ele criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, era um órgão do governo para controlar a propaganda política no Estado Novo. Só para você ter uma ideia, determinados eventos, era uma festa popular para mostrar a grandeza do Brasil, a organização e o benefício do governo de Vargas. Exemplo, 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Getúlio sempre utilizava a rádio e os meios de comunicação de massa para poder divulgar um benefício trabalhista à população. Então, um vale alimentação, sempre ele utilizava. Só para você ter uma ideia, tinha um programa diário, que é o programa A Hora do Brasil, foi criado por Vargas. Era 1 hora só falando propaganda e benefício do governo. E aí o DIP controlou o que, professor? Controlou o cinema, controlou o teatro, controlou os programas de rádio. Você sabe que no Brasil, a radiodifusão chegou aqui em 1922, mas o rádio só veio se popularizar na década de 1930. De 30 até 1950 é a era do rádio no Brasil. As pessoas escutavam programas de auditório, como o programa de Chacrinha começou no rádio, né, anos depois. As pessoas escutavam novelas, hoje a gente assiste, na época era ouvida a novela. Escutavam partida de futebol e Vargas percebeu a força do rádio. Ele utilizou o rádio como um instrumento de propaganda do governo. Como eu disse, tinha um programa A Hora do Brasil, tinha várias propagandas. O cinema. Vou dar um exemplo para vocês. Vargas, ele via o cinema como um forte instrumento pedagógico e de propaganda. Ele dizia o seguinte, o cinema é o quê? É a pedagogia para os analfabetos. Como assim, professor? As pessoas, através do cinema, eles iam poder ter acesso a ver o Brasil, a criar aquele sentimento de pátria, e ele iria explorar o cinema para poder civilizar a população. Ou seja, educar e passar a boa imagem que ele queria construir. Era comum, antes dos filmes, das sessões de cinema, ter sempre aquele minuto de propaganda do governo, mostrando Getúlio Vargas inaugurando uma escola, inaugurando alguma obra pública. Então, como eu disse a vocês, Vargas, ele viu o cinema como um instrumento pedagógico. Foi só o cinema? Não, foi o rádio, foi os jornais, só era permitido circular notícias favoráveis ao governo. Ele controlou os meios de comunicação de massa para construir a sua imagem de pai dos pobres. Pode analisar que quando a gente vê Getúlio Vargas, ele utilizou tanto a propaganda para isso, que quando a gente vê Getúlio, poucas pessoas lembram de um ditador. A gente que estuda história sabe, mas a imagem que é cristalizada perante a população é a imagem de pai dos pobres, aquele que deu o ensino e os direitos trabalhistas para o trabalhador brasileiro. E aqui você vê um desfile, né? O aniversário de Vargas era o dia 19 de abril. Ah, meu amigo, o aniversário de Vargas era uma ampla festa popular, explorada pela propaganda e pelo governo, né? Então aqui você vê a imagem de Vargas e aqui um desfile no estado de São Januário. Professor, também um outro detalhe. Na era Vargas, teve um cantor, Ataúfo Alves, e o Wilson Batista, que eles escreveram letras de samba que enalteciam a vida boêmia e a malandragem, pois Getúlio obrigou eles a alterarem a letra. A letra foi censurada, era o Bonde de São Januário, o nome da música. Depois pesquisa. E aí, o Ataúfo Alves e o Wilson Batista, eles foram obrigados a gravar uma nova letra que exaltava o trabalho e a disciplina, né, fabril. Ou seja, o Estado varguista propagava uma ideologia do trabalhismo e a música inicial falava de malandragem e vida boêmia. Então a música deles foi censurada e eles tiveram que fazer uma outra letra enaltecendo o trabalho. Só para você ter uma ideia da censura. Aí essa imagem é para você ter uma ideia como era essa propaganda estatal. Você vê os 3 ditadores que eu mencionei, Hitler, simpático, próximo às crianças. Vargas, da mesma maneira.
Que velhinho simpático, que senhores preocupados com a educação e o futuro da nação, né? Aí aqui você vê Stalin do mesmo jeito. Dá para perceber que é o mesmo tema, educação. Olha só a forma simpática como os ditadores eram apresentados, o sorriso e a admiração das crianças ao vê-los. Tudo isso era o quê? Propaganda estatal para criar boa imagem do regime. A de Hitler, de 33, de Vargas, de 40 e a de Stalin, de 47. Tá aí um exemplo maior para vocês verem. Professor, em outros momentos da história do Brasil, eu vou só citar. Você vai ver a força dos meios de comunicação. Vou dar um exemplo. Na época do regime militar, você sabe que teve o período do milagre econômico, crescimento da economia brasileira de 11,2% ao ano, entre 69 e 1973. Aí o que aconteceu? O governo militar criava aquelas propagandas ufanistas. Brasil, esse é um país do futuro. Brasil, potência dos anos 2000. Esse é um país que vai para frente. Brasil, ame ou deixe. Buscou associar a conquista do tricampeonato da seleção de 70 como se fosse uma conquista do governo militar, uma conquista do governo Médici. Eu não mencionei, não coloquei slide sobre isso, porque senão fica uma coisa muito extensa, mas estou dando um exemplo. E aqui eu vou dar um exemplo do poder dos meios de comunicação para a decisão de uma eleição no Brasil. Você vai ver, ó, em 1989, eram 22 candidatos nas eleições. Eram 28 anos sem ter uma eleição no Brasil, né? 28 anos após teve essa primeira eleição em 89. A última tinha sido em 61, a que elegeu Jânio Quadros. Então, 28 anos o povo brasileiro passou sem poder votar, porque de 64 a 85 teve o regime militar no Brasil. Pois bem, eleições 89, 22 candidatos, do nada chega um candidato do Partido da Renovação Nacional, Fernando Collor, um alagoano, poucas pessoas o conheciam. Só que ele era formado em comunicação, tinha o dom da oratória, ele sabia se posicionar e dialogar diante das câmeras. Quando teve as primeiras propagandas, o nome de Collor, foi feita uma pesquisa popular, o nome de Collor cresceu. O nome de Collor passou a ser um dos considerados que iriam brigar pelas eleições, né? Foi nesse contexto que os grandes veículos de comunicação, os grandes empresários se aproximaram da figura de Fernando Collor. Aí de um lado, você sabe que a eleição teve 2 turnos, o segundo turno foi entre Collor e Lula. Aí de um lado estava Lula, aquele presidente que era, na época, considerado por muitos ainda como um comunista, um socialista, porque vinha de um partido operário, e do outro, Fernando Collor de Mello, um jovem atlético que andava de jet ski, praticava karatê e era formado em comunicação, um bom orador. Então, a forma como Collor utilizou os meios de comunicação garantiu a sua vitória. E tem também uma peculiaridade. Na véspera das eleições, teve um debate na Rede Globo entre Lula e Collor, e a Rede Globo, que na época estava a favor do candidato Fernando Collor, editou todo o debate. Ou seja, foi muito tarde, foi meia-noite o debate, poucos assistiram. No outro dia iria passar nos jornais, e principalmente no Jornal Nacional. Aí a Globo fez tipo uma edição. Só mostrava os momentos que Collor se sobressaía a Lula. E aquela edição foi decisiva para o sucesso das eleições, né? A vitória de Collor. Então, até o próprio diretor de jornalismo na Globo, Armando Nogueira, falou que ocorreu toda uma armação. É só depois você assistir o filme Muito Além do Cidadão Kane. Você vai ver um pouco mais sobre isso. E a força dos meios de comunicação. E você vai ver agora a internet, né? A internet teve aquele movimento no Brasil em 2013, aqueles protestos na época da Copa das Confederações, que começou com o aumento do passe dos ônibus, né? Foi aquelas jornadas de julho. E o maior exemplo agora é o atual presidente, né? O Jair Bolsonaro. Ele utilizou os meios de comunicação, a internet. Pela internet era onde ele se comunicava com boa parte do seu eleitorado, e a força da internet, da comunicação, garantiu a sua vitória. Então é só para você ter uma ideia da força dos meios de comunicação na política. Então, pessoal,
concluo aqui essa minha aula sobre o tema os meios de comunicação. Em outro momento estarei gravando uma aula respondendo aquelas questões do exercício de fixação e também seguindo o nosso próximo tema, né, que é o mundo virtual. Vocês já podem ir lendo, tentando responder as questões. Espero que tenha ficado tudo claro, pode ter sido compreendido nessa aula. Qualquer dúvida, a gente vai se comunicando futuramente aí pelas redes sociais, né? Então, forte abraço, fiquem com Deus.